Corinthians respirou aliviado ao deixar a zona de rebaixamento após uma vitória emocionante na Bahia. Mas será que o Timão realmente está fora de perigo? Ou ainda corre riscos? E a Libertadores virou realidade? O torcedor pode sonhar sim com uma vaga? Vamos analisar o cenário e entender as chances reais do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians passou boa parte do campeonato na zona do rebaixamento. E por mais que conseguisse algumas vitórias, o time não conseguia sair de jeito nenhum do Z4. Então isso é claro que isso gera frustração e gera preocupação no torcedor, em jornalistas, em vários veículos, de como o Corinthians ia conseguir seguir o seu 2025. Porque tem uma folha salarial cara, o Corinthians está entre os times com maiores folhas salariais do país, que teve reforços e reforços de qualidade. Você fica se perguntando, caramba, você se reforçou, você está melhorando taticamente, você está melhorando o seu jeito de jogar e você vai cair para a segunda divisão? Como é que vai ficar tudo isso? Vai perder o Depay, etc.? Então o torcedor ele começa a ficar angustiado e com razão. E quando você pega o confronto contra o Vitória, é uma partida extremamente fundamental. Contra o Palmeiras foi? Sim, mas contra o Vitória é um adversário direto? No campo deles, lá na Bahia, que é um gramado complicado de se jogar, e o Vitória conseguindo uma ascensão no campeonato, assim como o Corinthians, e chegam com a mesma pontuação. Então você vê que é um confronto em que muitos esperavam uma dificuldade absurda. E o Corinthians, por mais que ele tome um gol no início do jogo com uma falha do Hugo, ele consegue uma virada. E uma virada com 3 jogadores que ditam o como o Corinthians está conseguindo se recuperar no campeonato. Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Cara, esses 3 jogadores eles conseguem mostrar o quanto o Corinthians ele tem de qualidade, o quanto o torcedor ele pode ficar otimista com o time. E a vitória, ela faz o Corinthians abrir 5 pontos para o Bragantino na zona do rebaixamento. Então, você vê que a mágica do Corinthians ela está nas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro, contando com essa vitória. O Corinthians, nas últimas 5 partidas, ele vem de 1 empate e 4 vitórias, tá? Ele teve empate contra o Internacional, vitória contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá, contra o Palmeiras e agora contra o Vitória. Cara, são 13 pontos de 15. Eu vou falar de novo. 13 pontos de 15. Segundo a UFMG, os dados a gente vai ver daqui a pouco, desenrolar, que o Corinthians, ele já chegou a bater 40% de chance de cair. E agora ele conseguiu 13 pontos de 15. Isso dá mais de 80% dos pontos conquistados. Para um time que não conseguia ver luz no fim do túnel em determinado momento do campeonato, que o torcedor já se sentia completamente perdido, é uma arrancada do caramba. E contra adversários difíceis. Tá? Vou falar de novo, vitória lá no Barradão, o Palmeiras brigando pelo título brasileiro e o Internacional almejando o G4. Cara, pro torcedor corintiano tá em êxtase. E quando você pega as chances do Corinthians de ser rebaixado ou não, e aí vem pra nossa pergunta do vídeo, será que o Corinthians tem chance de ser rebaixado? Cara, vou repetir, para um time que já teve 40% de chance de cair, hoje, segundo a UFMG, que é a universidade que faz as probabilidades, calcula as estatísticas, o Corinthians tem apenas 0,5% de chance de cair. De 40% para 0,5% de chance de cair. É claro que não é 0,0%, mas 0,5% é praticamente o time que escapou. E o Corinthians ele deu uma resposta para o seu torcedor a tempo, ao ponto de fazer o torcedor mirar outra coisa. Ao ponto de fazer o torcedor sonhar com coisas maiores. E não é por acaso. Por quê? Porque agora, com o aumento de vagas, né, para outros campeonatos, o Corinthians, para a Sul-Americana, ele tem 81% de chance. Lembrando, para a Sul-Americana pode aumentar mais uma vaga, por quê? Porque o Cruzeiro está na final contra o Racing e ele, sendo campeão da Sul-Americana, aumenta a vaga. Só que o grande sonho do corintiano passou a se chamar Copa Libertadores da América na sua fase de pré-eliminar, né? Ou seja, pré-Libertadores. Virou um sonho e não é por acaso. Por mais que o Corinthians ele tenha 1% de chance, segundo a UFMG, de estar entre os 6, a possibilidade do G9 é grandíssima, tá? Então, os 9 primeiros do Campeonato Brasileiro estão com chance de ir para a Libertadores. Hoje, o 9º colocado é o Vasco e o Corinthians está em 10º.
o Corinthians ele tá a apenas 2 pontos do Vasco. Lembrando, vamos recapitular, 1% de chance de estar entre os 6. Entre os 6 é até o São Paulo. O Corinthians ele tá com 41 pontos, o São Paulo ele tá com 57. Fica um pouco difícil. Só que quem está na final da Libertadores? O Botafogo, que é o líder. E quem pode ganhar a Copa do Brasil é o Flamengo, que enfrenta o Atlético Mineiro e que abriu boa vantagem. E o Flamengo ele tá em quinto. Então, Botafogo sendo campeão e o Flamengo sendo campeão, abre mais 2 vagas, fazendo com que chegue no G9. Então, gente, é absurdo a possibilidade do Corinthians ir para a Libertadores. É absurdo como esse time conseguiu dar uma arrancada e como esse time conseguiu mostrar para o torcedor que tem horizonte, que tem um objetivo maior a ser traçado. E mantendo esses reforços, a comissão técnica a gente pode discutir, principalmente em outro vídeo, se pode permanecer ou não, se é o Ramon Dias o técnico, certo ou não, mas o fato é que o Corinthians tem chance, e muito pela sequência. A sequência do Corinthians é Cruzeiro fora, tá? Lembrando, o Cruzeiro ele conseguiu apenas a sua 2ª vitória com o Fernando Diniz ontem. É um time que não tá bem, por mais que tá na final da Sul-Americana, vem enfrentando uma crise, e o Fernando Diniz ele tá pressionado sim. Enfrenta o Cruzeiro fora, Vasco em casa. O Vasco, lembrando, ele tá em 9º, 2 pontos à frente do Corinthians, confronto direto. O Vasco ele vem de 2 derrotas. Perdeu para Fortaleza e perdeu para o Botafogo. Tomou 6 gols nos últimos 2 jogos. Criciúma fora. O Criciúma que tá brigando para não cair, tá com 37 pontos, tá brigando para não cair. Por mais que joga no Heriberto Rilse, o Corinthians ele tá jogando bem fora de casa também. Bahia em casa, o Bahia não tá bem e o Rogério Ceni ele tá balançando no cargo. E o Grêmio fora. O Grêmio que deve ter escapado também no rebaixamento, mas o ambiente não tá bom, o Renato Gaúcho ele tá balançando no cargo também, o time ele não tá consistente. Dentre todos esses adversários, o Corinthians é o que joga melhor no momento. Sem dúvida, o Corinthians joga melhor inclusive que o Bahia. Mesmo o Rogério Ceni colocando sua identidade, etc., o Corinthians ele joga melhor. Então, gente, para um time que começou mirando o rebaixamento, com a torcida cabisbaixa, e com razão, porque o time não apresentava resultados, mas, quer queira ou não, o Ramon Dias, por mais que ele tenha um aproveitamento ruim, ele conseguiu botar uma certa competitividade no time, que para quem analisa de fato, lembra muito o Vasco do ano passado. O Vasco ele chegou em um determinado momento do campeonato com o Ramon Dias, que você viu que teve uma melhora técnica e uma melhora de postura. Não era o melhor time, mas teve uma mudança de postura. E dessa vez, quando você tem um Corinthians que se encontra com os reforços, que se encontra em uma maneira de jogar, e você vê que esses reforços deram liga e deram um jeito mágico de jogar, porque o Corinthians ele tá jogando bem, apesar de tudo, você vê que ele pode almejar sim coisas maiores e melhores. E o Corinthians ele tem chance sim de alcançar a Libertadores. O rebaixamento praticamente acabou, não tem mais chance, e agora o Corinthians pode sonhar com competição internacional. Quem diria, hein? Eu acho que você não pensaria isso no início da temporada. Qual a posição que você acha que o Corinthians vai terminar? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler os comentários e vou responder. Se você acha que o Corinthians vai terminar na Libertadores, digite. Se você acha que o Corinthians vai terminar na Sul-Americana, também escreva. E se você acha que o Corinthians vai ser rebaixado, também dê sua opinião aí, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!